Muito bem, queridos. Nós vamos a mais um estudo da fé e desta feita nós queremos dividir esse estudo em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre aqui onde o Senhor Jesus ele condena o fingimento. Essa é a primeira parte. Depois nós vamos voltar com a segunda parte. Nós vamos falar sobre vários assuntos dentro desse estudo um só. Vamos falar da divisão, da contenda, da ambição, da discórdia. Vamos falar da discriminação. Então, é um estudo para o teu crescimento espiritual, para você poder aprender. Nós, a Igreja Universal Nação Santa, não é dono da verdade. Nós não somos dono da verdade. Não. Nós apenas procuramos assimilar a Bíblia, as palavras ditas, e procuramos de forma simples o entendimento para colocarmos em prática através da fé. Somente somos seres humanos igual a você, dotados de sentimentos. Não há diferença entre nós. Se há alguma diferença, é apenas no nosso chamado para tal função no Evangelho. No mais, como pessoa, como gente, como seres humanos, somos iguais, dotados de tudo aquilo que o Senhor Jesus, Ele nos dotou, a mim e a você. Então, esse estudo da fé é para te esclarecer. Aí você vai, como diz a Bíblia ela ensina assim: nós devemos examinar tudo e reter o bem. É assim que a Bíblia ensina: examinai tudo e retende o bem. Então, a Igreja Universal Nação Santa não é dono da verdade. Ela examina tudo, retém o bem. O que não é bom, a Igreja Universal Nação Santa dispensa, joga fora. Não vai servir. A mesma coisa é você. Você vai ouvir o estudo da fé agora. O que é bom para você, você agarra, você abraça para o teu crescimento espiritual, para a tua vida ser abençoada e para a tua salvação. Aquilo que não é bom, você então dispensa, você deixa passar, você ouve o estudo e examina. Ou não, tudo é bom, então você guarda tudo. O que você faz de bom, você continua fazendo. Aquilo que você não faz, que é bom, você joga fora o que não presta e você vai colocar aquilo que é bom no lugar do que não é bom. Você faz um acréscimo. Você faz aí uma mudança para melhor. Você tira o que não presta e coloca o que presta. É assim que funciona.
É assim que diz a palavra de Deus. Então, é isso que explica esse versículo. Examinai tudo, retende o bem. É exatamente o que nós queremos te ajudar, tá certo? Bom, a Bíblia fala aqui no livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 27. O Senhor Jesus, ele falando aqui com os mestres da lei, que seriam fariseus e certamente hipócritas, Jesus ele fala sobre a condenação do fingimento, que eram homens fingidos. Aí diz assim, queridos: ai de vocês, mestre da lei, e fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de podridão. O versículo 28 diz: por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. É aquele versículo bem conhecido que você já ouviu falar na sua casa, na igreja, no trabalho, que fala do sepulcro calhado. O sepulcro calhado que a Bíblia nos refere é exatamente ali no cemitério, né? A gente vê o cemitério como que é, né? Tudo arrumado, tudo limpinho, tudo muito bem organizado, né? Tudo no seu devido lugar. Mas você vê ali que o cemitério é só aparência. É só aparência. Aí você vai e vê os túmulos, o caixão, né? Como que é o túmulo? Ali, cheio de flores, rosas, uns têm vela, outros não têm. Põe ali uma cruz com o nome do ente querido. A gente vê ali toda uma pavimentação, azulejo, né? Tudo muito bem aparamentado, bonito por fora, arrumado por fora. Capina, põe um vaso, flores, rosa, tudo muito bonito por fora. Mas lá dentro daquele caixão, lá dentro daquele túmulo, aquele buraco que tem ossos, terra, morte, tristeza, não é assim? Então, é bonito por fora, mas por dentro é lamentável, triste. Então, o Senhor Jesus, ele dá essa comparação ali dos hipócritas, dos fariseus. Os fariseus eram um grupo de religiosos judeus. Esses judeus religiosos, eles seguiam a lei de Moisés. Eles eram pessoas que seguiam rigorosamente a lei de Moisés, as tradições, os costumes dos homens. Era assim que eram os fariseus. Os escribas, eles eram pessoas que dirigiam, originalmente reproduziam o texto bíblico. Eles faziam cópia. Então os escribas, eles pegavam a lei, o estudo da lei, e eles reproduziam, eles tiravam cópias e davam para as pessoas seguir a lei de Moisés. Eles eram os estudiosos, eles eram judeus, pessoas
eruditas, pessoas sábias, pessoas inteligentes. E com isso, eles mandavam o povo fazer algo, mas eles mesmos não faziam. Era assim que eles agiam. Eles diziam para as pessoas elas darem o dízimo, mas eles mesmos não davam o dízimo. É como nós até falávamos no estudo aí, que foi feito, a paixão de Cristo, nós falávamos que as pessoas, elas não entravam na igreja e não deixavam as pessoas entrar na igreja. Elas não se convertem e não querem deixar os outros se converter. Era assim também que os escribas, os fariseus, eles faziam. Eram pessoas de capa, de fachada. E Jesus, ele denominou isso, chamou isso de fingimento. Eles eram pessoas fingidas. Então, infelizmente, você sabe muito bem do que nós estamos falando, e os dias de hoje que nós vivemos não é diferente. Não é diferente. Se você olhar para aquelas pessoas que elas aparentemente elas demonstram uma santidade, elas demonstram uma religiosidade, né? Ela se aparamenta toda, né? Dos pés à cabeça, e ali, aparentemente, você pode até se enganar com aquela situação que você se depara, que você vê. Mas o Senhor Jesus, ele diz que há em tudo isso fingimento. Há tudo isso uma religiosidade, que há pessoas que parecem um sepulcro calhado. Queridos, o que é uma pessoa ela ser hipócrita? O que é hipocrisia? A hipocrisia é exatamente algo que a pessoa tem dentro dela. É uma virtude, porém uma virtude negativa. É um sentimento que ela não tem aquele sentimento. Tudo aquilo ela procura demonstrar, aparentar, mas é uma coisa inverdade, é irreal. Nada daquilo é verídico, é verdadeiro. Você vê somente de fachada. Então isso é hipocrisia, ou uma pessoa hipócrita. Ela procura demonstrar, fazer algo que ela não é, e chega até ensinar uma pessoa a fazer uma coisa que ela não faz. Então, a Bíblia diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então, é isto. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Então, a hipocrisia é quando eu sei que a coisa deve ser feita e eu não faço, mas eu quero que a outra pessoa faz. Então eu estou pecando, porque eu sei que tem que ser feito, mas eu mesmo não faço.
mas eu ensino a pessoa a fazer. Mas eu estou ensinando uma coisa para a pessoa fazer que eu não faço, eu estou sendo fingido, eu estou sendo hipócrita. É assim que os religiosos, eles faziam antigamente. E nós não devemos cair nesse erro. Bom, outro assunto também que queremos falar com todos vocês é a respeito da divisão. Existe a divisão ou não? Dentro da igreja, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde você vai, no mercado, na loja. Você, pelo que você vive, pelo que você vê, é uma divisão ou não? A divisão é de Deus ou não é? O que é a divisão? É um ato de dividir, discórdia e dissensão. Então, o que a Bíblia ela nos ensina sobre a divisão? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Você pode conferir na sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 24 e 25. Então, a divisão é algo que a pessoa carrega dentro dela, esse sentimento de dividir, de discordar, de trazer uma dissensão diante da situação. Olha, nós queremos dizer em tudo isso que o Senhor Jesus, ele falava, melhor dizendo, o apóstolo Paulo, ele fala exatamente a vida dominada pelo Espírito Santo e a vida dominada pela natureza humana. Nós temos dentro de nós, querido, a natureza humana. Isso aí já temos dentro de nós a natureza humana, o eu, o ego. A minha personalidade, quer seja forte ou uma personalidade fraca, vamos dizer assim, mas eu tenho essa personalidade dentro de mim, que quando eu vim para a igreja, quando eu não aceitei Jesus, eu já carregava comigo a minha natureza dentro de mim, a minha personalidade, Luiz Carlos, já tenho ela comigo, já está dentro de mim, é a minha natureza, né? Forte, as minhas decisões, as minhas palavras, o meu querer, as minhas atitudes. Então, né? O meu machismo, aquilo que é forte dentro de mim, a minha natureza está dentro de mim já tenho ela por nascimento. E cada pessoa, ela diferencia a sua natureza, a sua personalidade, que ela já tem dentro dela, aquela
personalidade forte, aquilo que está dentro dela, carrega com ela. É pau, é pedra, e é isso, não pisa no meu calo. Eu fico brava. Então, é a natureza da própria pessoa que ela tem. Então, fora da igreja, ela já tem essa natureza. Quando ela vem para a igreja, para Jesus, quando eu aceito Jesus na minha vida, aí a coisa tem que mudar. É aí que tem que mudar. Porque eu preciso de deixar a minha natureza humana. Para quê? Para dar vazão à natureza do Espírito Santo. É aí que está o segredo. É aí que gera a confusão. A minha natureza humana com a natureza do Espírito Santo. Eu, Luiz Carlos, eu tenho que dar vazão, lugar, tirar a natureza humana de nascimento e deixar a natureza do Espírito Santo tomar conta de mim. 100%, não é 50%, não é 30%, 70%, 90% ou 99%. O Espírito Santo, ele tem que encontrar espaço dentro da minha natureza, do meu perfil, 100%, porque pelo contrário, a natureza humana, ela vai continuar imperando. É aí onde entra a confusão. Uma hora o Espírito Santo impera, outra hora a natureza humana impera e fica 50% da natureza do Espírito Santo e 50% da natureza humana que está dentro de mim, que eu carrego dentro de mim, que eu não tirei, e me faz uma confusão danada e gera uma confusão muito grande na minha fé, na minha vida. E é onde, infelizmente, está aí a hipocrisia, a divisão. E isso habita dentro de mim, viu? A hipocrisia, a divisão está dentro do meu coração, está dentro de mim, na minha mente, faz parte da minha personalidade, faz parte dentro de mim. Por quê? Porque a natureza humana está dentro de mim. Olha só, querido, o que diz a Bíblia aqui a respeito do que nós estamos dizendo. Olha só, diz assim: Deus fez a lei, o que a lei não pode fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da natureza humana pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Você pode verificar aí na sua Bíblia, em Romanos capítulo 8, versículo 3. Querido, a lei não pôde. O que é a natureza humana? Enviando o seu próprio Filho, foi assim. Deus venceu 3 dos nossos inimigos, sabia? 3 dos nossos inimigos, o Senhor na cruz do Calvário, ele venceu. E qual foi os nossos inimigos? Foi o pecado, a lei e a nossa natureza humana pecaminosa. Então, a minha natureza humana pecaminosa, ela me leva a conflitos, ela me leva a pecar contra o Senhor Jesus, porque não saiu de mim a minha natureza humana. E é por isso que nós vemos conflitos, confusão dentro da igreja, nos casamentos. Casamentos estão aí, sendo empurrados com a barriga.
Os casamentos vivem em conflito. Mesmo, eu não estou falando de casamento lá fora, não. Estou falando de casamento dentro da igreja. Pessoas que são da igreja, mas os seus casamentos estão aí, em guerra, em lutas, porque se a pessoa não tem Jesus, imagina, ela não tem paz, não tem alegria. Então, imagina os casamentos lá fora, né? Imagina, não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, não tem o amor de Deus a ser derramado no coração. Então imagina os casamentos lá fora, das pessoas que não têm Jesus, né? Já tem a natureza humana mesmo imperando, já não tem o Espírito Santo, aí que a natureza humana mesmo impera. Pronto, onde a pessoa diz: você não é meu pai, você não é minha mãe, eu não sou tua filha. Aí entra a guerra danada nos casamentos lá fora, né? Um bate o pé firme e não se arreda. Parece aquele jumento, quando empaca, ele cai no chão, mas não sai. É assim que está os casamentos. A natureza humana, se é ruim, é isso. Se é isso. Então, aquela guerra danada lá fora, aquela luta lá fora, e não tem o Espírito Santo. Agora, dentro da igreja, a natureza humana tem o Espírito Santo, mas é 50%, é dividido. Mas Jesus, ele já venceu 3 dos nossos inimigos, viu? Você, eu, nós temos esses inimigos. E Jesus já venceu esses nossos inimigos lá na cruz do Calvário. Qual foi, bispo? O meu inimigo que Jesus venceu na cruz do Calvário foi o pecado, a lei e a nossa natureza humana pecaminosa. Na nossa forma, na nossa natureza pecaminosa, como homem, Jesus, ele era igual a todos nós. Mas qual foi a diferença de Jesus? Ele sendo corpo igual a mim e a você, é que ele não pecou. Jesus não conheceu o pecado. Jesus foi santo. Ele viveu 3 anos e meio aqui nessa terra, mas não foi pecador, não conheceu o pecado, ele foi santo. Ele venceu a lei, o pecado e a natureza pecaminosa dentro de cada um de nós. Então, as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus, viu? Então, uma pessoa, querido, que ela vive segundo a natureza humana, a sua personalidade forte, o seu eu, a sua vontade, esta guerra, uma hora é o Espírito Santo, outra hora é a natureza, é o eu, é a personalidade, é o sentimento, é a vontade. Então, as pessoas que vivem de acordo a tudo isso, então a Bíblia diz que ela não pode agradar a Deus. Não, na carne eu não consigo agradar a Deus. Eu, Luiz Carlos, não consigo agradar a Deus na carne. Eu tenho que agradar a Deus no espírito. E não é 50% na carne e 50% no espírito, não. É 100% no espírito para agradar a Deus. Então veja que ser cristão, usar a fé, ser de Deus, não é fácil. É por isso que muitas pessoas estão fora da igreja, porque pensa que é fácil, pensa que é moleza, pensa que é mágica, pensa, eu sou crente, carregou a Bíblia, se batizou nas águas, está tudo muito bem. Não é isso não. Ser crente, ser cristão, usar a fé, ser uma pessoa de Deus, não é você batizar nas águas, colocar um vestido lá embaixo, não se depilar, não se cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Você carrega a Bíblia para lá e para cá, fica dando paz do Senhor e acha que está tudo muito certo. Está tudo muito bom. Eu estou dando paz do Senhor para o meu irmão, para a minha irmã, então eu sou santa. Então está tudo muito bem. Engana-se a si mesmo. É um sepulcro calhado. É bonita por fora, mas por dentro tem hipocrisia, tem divisão, mágoa e ressentimento.
Então, essa natureza humana pecaminosa, ela não agrada a Deus. Então, diz mais: vocês, porém, vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Está aí, querido. Então, se você, eu, nós não temos o Espírito Santo, então nós não somos de Jesus. Jesus não habita dentro de nós. O que habita é a nossa natureza humana, a nossa personalidade forte, o nosso eu, aquilo que nós éramos, aquilo que nós tínhamos antes de aceitar Jesus, aquilo que nos dominava. Então, queridos, não se iluda, não se engane. E outra coisa que faz parte da nossa natureza humana, dentro de nós, está dentro de nós. Quando nós vamos para a igreja, a gente acaba levando para a igreja tudo isso aí, viu? A gente leva dentro de nós, atrás da roupa, atrás do penteado do cabelo, atrás da unha feita, atrás do vestidão, da saia longa, atrás de tudo isso. Dentro existe a hipocrisia, existe a divisão, existe mágoas, ressentimentos. E o que é a mágoa? O que é o ressentimento? É desgosto, é amargura, é ofensa. Então tudo isso faz parte da natureza humana de muitos cristãos, de muitas pessoas. Carregam dentro dela essa sujeira, essa impureza, está dentro dela. Mas é como o Senhor Jesus disse para os hipócritas, fariseus, saduceus: sepulcro calhado, bonito por fora, o caixão, a sepultura aparamentada, cheia de rosa, de flor, de vaso, azulejo, tudo, mas dentro tem terra, tem fedor, tem mau cheiro, tem osso, tem tristeza, tem lágrima. Assim é o coração de muitas pessoas. E a Bíblia diz o quê? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-se com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Você pode conferir na sua Bíblia, a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia. Você tem que estar com a Bíblia na mão para conferir, para ver se o que nós estamos falando tem respaldo bíblico, se não é uma invenção nossa, se não é uma cartilha da Igreja Universal Nação Santa. Não, a cartilha que nós estamos tendo é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus que nós examinamos, que é o fundamento, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a palavra é o Senhor Jesus. Então, você tem que estar com a Bíblia nesse estudo para você conferir se o que nós estamos falando tem um fundamento, um respaldo da palavra de Deus. Então, você pode conferir no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 23, 24, também Mateus, capítulo 7, Mateus, capítulo 5, versículo 7 e 9, e também no capítulo 14, o capítulo 6, versículo 14. Então, olha aí, a coisa é muito séria, é mais séria do que nós imaginamos. É muito santo. Não é brincadeira, queridos. E as pessoas estão dentro da igreja brincando.
As pessoas vão na igreja como se fosse um clube para passear. As pessoas vão para a igreja como se fosse um ponto de encontro. Elas vão se encontrar na igreja. A gente se encontra na igreja, vamos conversar na igreja. A igreja virou hobby. A igreja do Senhor Jesus, para muitos, virou uma pracinha de encontro. Então, ela se aparamenta toda, ela se emboneca toda, ele se arruma todo, pega a Bíblia, põe debaixo do braço e vai para a igreja. Mas a seriedade, a santidade, a responsabilidade que é, para que eu possa até mesmo dar minha oferta na igreja, até mesmo para me dar o meu dízimo. Eu não posso dar de qualquer jeito o meu dízimo, a minha oferta. Eu não posso me apresentar na igreja de qualquer forma. Eu não posso fazer da igreja um cabide de emprego. Eu não posso fazer da igreja uma pracinha pública. Não. A igreja do Senhor Jesus não é isso. Eu não posso estar ali com hipocrisia, com divisão, com mágoa, com ressentimento. Porque até para me dar a minha oferta, o meu dízimo, eu tenho que tirar a mágoa, o ódio. Eu tenho que tirar o ressentimento. Eu tenho que ir lá na pessoa que eu ofendi, pedir o perdão. Eu tenho que me limpar diante da situação, para que a minha oferta, o meu dinheiro, ele seja aceito pelo Senhor Jesus. É muito sério. É mais sério do que nós imaginamos. Então, faça aí uma reflexão nesse estudo e pense. E outra coisa é a ambição. A ambição. O que é a ambição? É um desejo que eu tenho ardentemente de alcançar os bens materiais e aquilo que satisfaz o meu ego, a minha vontade, o meu eu. É o desejo que eu tenho material, a ambição material que eu tenho dentro do meu coração. Então, tudo isso faz parte da natureza humana. Dentro da igreja, eu estou dentro da igreja, mas o meu coração é hipócrita, o meu coração, a minha vida tem divisão, tem mágoa, ressentimento, e eu tenho uma ambição, um desejo de alcançar bens materiais que venha satisfazer o meu ego, o meu eu, a minha natureza humana. Então, eu disse 50%, e muitas das vezes, quando a pessoa tem tudo isso, ela não tem nem 50% da natureza humana, ela tem 70% da natureza humana e 30% do Espírito Santo. Então ela alimenta mais a natureza humana do que o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai reinar? Como é que o Espírito Santo vai dominar? Como é que o Espírito Santo vai conduzir? Como é que o Espírito Santo ele vai dirigir a mente, o pensamento, um coração que ele só tem domínio de 30%, porque 70% é a natureza humana, é o eu da pessoa, é a personalidade dela, é as vontades, eu acho, eu penso, é o achismo. Tudo isso impera na natureza humana dentro de muitos cristãos que elas se descuidaram e não morreram quando se batizaram nas águas. Ainda trazem costumes, ranços do passado, trazem ainda costumes
religiosos, costumes antigos, ranços antigos. A velha natureza renasce dentro dela. A cada instante, a cada momento, a cada situação, a velha pessoa, a velha criatura, a velha natureza renasce e o Espírito Santo é apagado. Mas a Bíblia diz que aquele que anda na natureza humana não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito de Deus e não faz a vontade de Deus. O que diz a Bíblia? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogamos homens nas ruínas perdidas. 1 Timóteo capítulo 9, versículo 10. Então, muitos procuram o reino deste mundo. Muitos estão procurando fama, posição. Eu quero nome, eu quero posição, eu quero lugar, eu quero elogio, eu quero dinheiro. Eu quero conquistar. Então, muitas dessas pessoas que têm essa ambição, mudanismo, essa ambição de riqueza, de bens materiais, de satisfazer o seu ego, o seu eu, a sua vontade, a Bíblia diz que muitas dessas pessoas, elas caem ciladas, elas caem nos seus próprios laços e elas caem nas suas próprias concupiscências dos seus olhos e da sua natureza humana. Nós já estamos terminando. Essa é a última parte desse primeiro estudo da fé. Nós queremos falar sobre agora a discriminação. E o que é a discriminação? É algo que nós temos dentro de nós. É uma forma, digamos, de nós tratar uma pessoa com preconceito. São algo que o ser humano, que nós carregamos dentro de nós, de julgar aquela pessoa, de olhar para ela com preconceito, com uma categoria, que a gente categoriza ela, coloca ela em tal situação. Então, a gente discrimina aquela pessoa. Então, a discriminação que nós fazemos de alguém, da pessoa, não é de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Então, eu e você não podemos fazer acepção de ninguém. Então, a discriminação, quando eu faço, eu estou saindo da vontade de Deus, eu estou pecando contra Deus e eu estou deixando que a natureza humana venha prevalecer, mas eu não estou me dando conta, eu não estou entendendo, eu não estou vendo que aquilo não é da vontade de Deus, mas sorrateiramente o diabo, ele encontrou lugar na minha mente, no meu pensamento, e ele vai para o meu coração para que eu possa discriminar, para que eu possa preconceituosamente colocar aquela pessoa no lugar. Então, o que a Bíblia diz? Ora, portanto, entrar em vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratares com diferença o que tem o traje de luxo, e lhe disser ao pobre: tu ficas ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estado dos meus pés. Tiago capítulo 2, versículo 2 e 3. Então, a Bíblia, ela fala sobre o tratamento. Eu trato uma pessoa que chega com anel de ouro na igreja de uma forma, e eu trato
uma pessoa mal vestida de outra forma. Então eu estou o quê? Discriminando aquela pessoa. Eu estou com preconceito com aquela pessoa. Eu estou julgando ela pela aparência, porque ela está mal vestida e a outra pessoa está bem vestida e com um anel no dedo. Então eu não posso ter esse tratamento diferente. Eu não posso ter essa discriminação na casa de Deus, em discriminar achar que um pode sentar aqui e o outro não pode sentar aqui. Não. Então, o que tem que acontecer? Os dois são iguais. Você senta aqui, você que tem um anel de ouro, você que é mendigo, maltrapilho, senta aqui também do lado do que tem um anel de ouro. É assim que tem que ser feito na igreja. É assim que tem que ser feito na sua casa. É assim que tem que ser feito no seu trabalho, na sua loja, no seu emprego, na sua empresa. Esse tratamento igual, esse tratamento não diferenciado e não preconceituoso, porque não agrada a Deus, porque isso aí faz parte da natureza humana. E aqueles que vivem na natureza humana não agradam a Deus, não agrada ao Senhor Jesus, pois diz aqui, as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Então, se existe dentro do teu coração, na tua mente, no teu pensamento, e se você é uma pessoa e tem dentro de você sentimento de hipócrita, divisão, desgosto, amargura, ofensa, ambição e o espírito de discriminação, tira tudo isso para que você seja uma pessoa usada pelo Espírito Santo, abençoada por Deus. Você examina tudo e retende o bem. O que é bom nesse estudo você guarda, o que é ruim você tira. Mas eu acredito que tudo é bom nesse estudo. É para a gente tirar o que não presta e pôr aquilo que presta. Tá certo? Esta é a primeira parte do estudo da fé. Logo, nós estaremos com o segundo estudo da fé. O segundo, nós estaremos falando sobre a divisão, contenda, a ambição, discórdia, discriminação. Nós vamos fazer um apanhado de tudo e vamos fazer um resumo, tá certo? Então aguarde e fique na espera do segundo estudo da fé.